Olá pessoal, Cláudia Lolita aqui com você, CEO da Clark Contabilidade, uma empresa de mais de 20 anos no mercado contábil. Eu sempre faço conteúdo onde tem dúvida, onde as pessoas perguntam muito, onde a gente recebe e-mails, WhatsApp, enfim, clientes fazem perguntas e hoje a gente vai falar para vocês o quê? Nada mais, nada menos do que capital social. Por quê? Porque a maioria absoluta dos nossos clientes, nosso escritório, quando vem abrir uma empresa, eles não sabem nem o que é capital social. Então hoje a gente vai falar no vídeo de hoje sobre subscrição e integralização do capital social na sociedade limitada, ok? Primeiramente, gente, eu gostaria de te pedir um favor, se possível. Se você assista esse vídeo sem fazer qualquer outra coisa, esse assunto é mais complexo e por isso eu preciso da sua total atenção. Combinado? Afinal, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque esse assunto é importante para você. É pelo menos o que eu acredito. Então, podemos dizer que o contrato social nada mais é do que a certidão de nascimento de uma empresa, seja ela micro, pequena, média ou de grande porte. Isso porque com a constituição de uma sociedade limitada, os sócios devem levar assim à nascença esse registro, fazendo constar o arquivamento dos dados da empresa perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no CNPJ, né? E dependendo do tipo de sociedade, o registro ele pode se dar ou no cartório ou na junta comercial do seu estado. Depende da atividade da sua empresa, depende do formato jurídico, da natureza jurídica, ok? O que vai definir o local de registro é justamente se a sociedade declarada no contrato social, que é o artigo 9, se eu não me engano, é 985 do Código Civil, ele fala sobre isso. E quando se tratar de sociedade limitada e simples, o registro se dá perante o cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E quando se tratar de sociedade limitadas empresariais, o registro se dá através da junta comercial do seu estado. O contrato social, ele deve ser levado a registro nos 30 dias subsequentes à sua constituição, mencionando os requisitos elencados, gente, presta atenção, no artigo 997 do Código Civil. Entre eles, a documentação, o objeto, a denominação, a sede, o prazo da sociedade, os dados pessoais dos sócios, quem vai ser o administrador da sociedade, o capital social, né? Quanto nesse capital social tem de cota social para cada sócio e as suas responsabilidades. É de rigor lembrar que o registro do contrato social perante o órgão do competente não visa apenas a individualização e formalização da empresa perante a Receita Federal do Brasil, né? A famosa RFB, mas também visa resguardar os direitos e deveres dos sócios com relação à sua responsabilização na formação daquela sociedade, seja em relação ao valor do capital da empresa ou seja em relação às suas cotas sociais. Um dos requisitos mais detalhados do contrato é aquele em relação ao capital social da empresa, na medida em que o documento deve detalhar o momento, né, e a forma da sua subscrição e integralização. Assim, no momento do registro do contrato, os sócios devem informar se o capital social está apenas subscrito, né, se ele está firmado, ou se foi integralizado efetivamente, se o capital social foi disponibilizado, transferido pelos sócios para a empresa, ok? Caso esteja integralizado no momento da sua constituição, a empresa passa a ter uma comprovação da sua situação econômica financeira, demonstrando o poder financeiro para que a sociedade, uma vez que comprova liquidez e capacidade financeira para eventuais pagamentos ou contratações com terceiros. Caso, gente, esteja apenas subscrito, os sócios deverão integralizá-lo no prazo de até 5 anos, respondendo, né,
todos pela não integralização. Ou seja, de acordo com o artigo 1055 do Código Civil, no parágrafo 1º, o que acontece lá? Se você não subscreveu o seu capital e não integralizou de forma direta, efetiva, você fica com responsabilidade ilimitada, ok? A integralização pode ser uma forma parcelada ou em um único ato no prazo de até 5 anos, mediante 3 formas. Pagamento em espécie, feito com a entrega de determinada quantia para o caixa da sociedade mediante recibo. Transferência de bens, que pode ser móveis ou imóveis. Móveis, por exemplo, posso citar um carro, pela simples tradição que é a entrega dos bens. E vai estar lá, toda a documentação vai passar a ser em nome da empresa. E cessão de títulos de crédito, pela formalização competente do instrumento de cessão de direitos, ok? Importante ressaltar que a lei proíbe expressamente a integralização de capital social por meio de prestação de serviço. Outro ponto importante que deve ser especificado no contrato social é sobre a valoração das cotas sociais. Isso por quê? Porque a cota social nada mais é do que a divisão do próprio capital social entre os sócios. No artigo 1055, que eu já citei para vocês, determina que o capital social deve ser dividido em contas iguais e desiguais, cabendo uma ou diversas a cada um dos sócios. Assim, gente, ao especificar sobre as cotas, o contrato deve detalhar sobre a valoração da sua unidade, quantidade de cotas pertencente a cada um dos sócios. Vale ressaltar também que a responsabilidade de cada sócio fica limitada ao valor de suas cotas, Isso está disposto lá no artigo 1052 do Código Civil, ok? Na sociedade limitada, gente, é lógico que toda essa formalização que eu estou falando do capital social, eu estou falando em relação às sociedades limitadas, Por quê? Porque a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Conforme se verifica por tudo que eu falei nesse vídeo, os sócios de uma sociedade limitada respondem até o valor de suas cotas sociais, não respondendo com seu patrimônio pessoal, ok? Contudo, gente, caso o capital social não tenha sido integralizado no prazo legal, todos os sócios respondem de forma solidária para a sua integralização, ainda que tenham honrado com a integralização da sua cota parte, inclusive com seus bens pessoais. Em síntese, o capital social é o valor que a empresa fará à disposição para o seu início das operações. A compra de equipamentos, a compra de máquinas, de utensílios, ou seja, o capital social, ele falando de maneira assim bem simples, é o valor para a empresa nascer. Entenderam? Podemos ainda afirmar que a elaboração de um contrato social é de suma importância, devendo ser elaborado por um profissional qualificado, na medida que no prazo, forma, modo de integralização do capital, isso tudo deve estar muito bem detalhado. A partir daí, os sócios estarão cientes de suas responsabilidades, seja com relação à integralização das suas cotas sociais, seja em relação à responsabilidade solidária ou em relação à integralização do capital social como um todo. Então, pessoal, entenderam direitinho o que eu estou falando, o que é capital social? Se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve, e aciona o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo, publicar um vídeo, você é avisado por e-mail, pelas notificações do YouTube. Bom, gente, esse é o assunto de hoje. Foi feito com muito carinho para você, para te ajudar a entender melhor o seu negócio. Um grande abraço.